Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula. Nós temos estudado a unidade 6, a atitude de servo, e hoje vamos com a lição Características da atitude de servo, parte 1. Vamos conhecer o alvo da nossa lição, né? Levar os alunos a compreenderem que o servo de Jesus não é definido apenas pelo que faz, mas principalmente pela atitude do coração. Vamos conhecer os propósitos, primeiramente no sentido do saber. Ao final do estudo, você deverá entender que o caráter do servo deve refletir o caráter de Cristo através das atitudes e do modo de viver do cristão. E conhecer agora os propósitos no sentido do sentir e agir. No sentido do sentir, ao final, você deverá confiar em Deus com um coração disposto a obedecê-lo, reconhecendo que tudo vem dele e é para ele. E agora no sentido do agir, o que eu devo fazer? Essa é a pergunta, depois que eu aprender esse assunto. Você deverá servir a Deus com amor, alegria, humildade, obediência e disposição, lembrando que Deus o capacitará para o serviço do seu reino, segundo a sua vontade e seu propósito. Então, vamos à introdução desse assunto, né? Bem, quando pensamos em alguém importante, geralmente imaginamos uma pessoa que tem regalias, que manda, que tem autoridade, ou que é uma autoridade, né? Ou seja, que ocupa um lugar, uma posição de destaque, né? E assim que deva ser servida, não é verdade? Então, mas no reino de Deus acontece exatamente o contrário. Os maiores serão os menores. Então, vocês abram a Bíblia de vocês, se tiverem aí, Mateus capítulo 20, nós vamos ler os versos 26 e 27. O 26 diz o quê? Diz assim: mas entre vocês não será assim. Quer dizer, entre vocês quem? Nós servos, né? Não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande, né, entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E o 27, sabe o que diz? E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Eu comentei na versão NAA, a versão que eu mais gosto, né? Bom, quanto maior alguém é, nós tiramos essa conclusão, mais servo se torna. Não é verdade? Pelo que acabamos de ler, a exemplo de Jesus, refletindo assim o que chamamos de lógica invertida do reino de Deus. Então, refletindo a lógica invertida do reino de Deus, que diz o quê? Que diz que a grandeza espiritual de alguém, de uma pessoa, não se baseia na ambição pessoal e nem muito menos no cargo que ocupa, se a pessoa é ou não importante, nada disso, mas se baseia na humildade e na disposição de ajudar e de servir a Deus e ao próximo. Viram? Então, Jesus não é o nosso maior exemplo, ele, o Filho de Deus, né? Que tinha toda a glória com o Pai antes, ele, o maior de todos, é isso que eu quero dizer, né? Não veio para ser servido, e sim para servir. Isso ele diz em Mateus 20, 28, né? Está lá, Mateus, tal como o Filho do Homem, que não veio, o Filho do Homem que está falando é Jesus, né? Que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, vocês vejam que Jesus é o nosso exemplo e nós temos como servos de imitá-lo, né? Então, eu vou comentar Filipenses, abram aí, Filipenses capítulo 2, nós vamos ver os versos do 5 ao 8, onde
Peraí, antes de eu dizer, deixa eu dizer o que nós vamos ver na aula de hoje. A nossa aula de hoje, nós vamos aprender 3 marcas indispensáveis da atitude do servo, né? Do servo, no caso de Jesus, quais são? Quer dizer, o servo verdadeiro, né? A atitude de um verdadeiro servo de Jesus. Então, quais são essas marcas? São elas: ser humilde, ser obediente e ser disposto. Ok? Agora sim, vocês podem abrir a Bíblia em, como eu falei, Filipenses, capítulo 2, dos versos 5 a 8. Por quê? Porque esse versículo vai justificar essas 3 características, ok? Disposição, né? Humildade humildade e obediência. Tenho entre vocês... A minha versão NA diz o seguinte: tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Veja, pelo contrário, ainda diz a palavra, ele se esvaziou a si mesmo, ou seja, ele se despojou da sua glória, tomando a forma de servo, né? Tornando-se semelhante aos seres humanos. E achado na forma humana, o que ele fez? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Viram? Então, quando Jesus diz, né, que ele toma essa atitude, se despojar da sua glória, né, e tomar a forma de servo e ser semelhante ao ser humano, isso foi a disposição dele. Então, ele estava disposto por nossa causa a servir ao Pai, né? E quando ele diz que uma vez feito isso, ele tornou-se o quê? Ele se humilhou e tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Aí nós vemos a humilhação e a obediência. Então, por isso que eu escolhi esse versículo para justificar o assunto da nossa aula de hoje, nosso versículo-chave, ok? Observem que o profeta Isaías, né, chamou Jesus de servo. Se vocês quiserem depois, com calma, abram mais tarde, Isaías 52 e leiam o verso 13, pelo menos. Se você tiver dúvida que está falando de Jesus, o 14 você não terá mais, né? Então, isso demonstra o quê? Isso demonstra que servir não é algo pequeno, certo? É algo divino. E para nós, o que deve ser? Um privilégio, né? Sermos servos de Jesus. Afinal, não foi ele que se entregou por nós, que nos comprou por um alto preço. Qual foi o preço? O derramamento do seu sangue inocente para nos redimir, né? Redimir a nossa alma. E assim, hoje nós podemos ter a esperança que temos de salvação, de vida eterna, né? Então, se ele nos comprou por um alto preço, e a palavra de Deus também diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus, ele é o nosso Senhor. Ele nos comprou, ele é o nosso Senhor, não é? E também o Salvador, porque como prêmio do nosso reconhecimento, ganhamos a salvação. Então, se ele é o nosso Senhor, nós somos o quê? Servos. E ele diz que nem nos chama de servos, né? Nos chama de amigos. Assim, vejam bem, o caráter do servo revela o caráter de Cristo, na medida que as atitudes, né, e o modo de viver do servo, do cristão, refletem Jesus, que é o quem? O servo perfeito. Deu para perceber? Sabendo nós que o servo de Jesus não é definido apenas pelo que ele faz, mas principalmente pelo que ele é,
ou seja, pelo seu caráter honesto e reto diante de Deus. Ok? Muito bem. Ora, eu digo o seguinte, eu disse que eram 14 ao todo, eu só vou comentar com vocês rapidamente quais são elas, porque nós sempre temos que olhar para quem? Para Jesus, né? Como nosso modelo perfeito de servo, como ele foi. E com base no Novo Testamento, a exemplo que eu falei agora, Filipenses capítulo 2, do 5 ao 8, tem outros versículos que vão descrever 14 características que vão definir a atitude de servo. São elas: humilde, né? O servo é humilde, é obediente, é disposto, é leal, que é o quê? Leal, que é devoto, né, a Deus, é fiel no cumprimento, né, da lei de Deus, dos preceitos de Deus, é fiel, é vigilante, não é orar e vigiar, é vigilante, é corajoso, ser corajoso, né, que Deus diz, não contencioso, não briguento, ou seja, pacífico, né, brando, uma pessoa branda, uma pessoa apta para ensinar, o servo é apto para ensinar também, paciente, não é? Manso, um servo é bom e, acima de tudo, ele é prudente. Nós vamos estudar as 3 primeiras, conforme eu disse nessa aula, que serão estudadas 3 características fundamentais, que é humilde, obediente e disposto. Então, vamos ver o servo, a primeira, quando o servo é humilde, e deve ser. Ora, eu me lembro logo das palavras de Paulo, né, em Atos 20, verso 19, ele falando de si mesmo, ele diz, servindo o Senhor, referindo-se a ele, servindo o Senhor com toda a humildade, né, e com lágrimas, e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, né? E é isso aí. Então, humildade cristã, o que é? É reconhecer que tudo vem de Deus e colocar-se, olha, a palavra-chave é essa que eu vou falar agora, voluntariamente em posição de serviço, sem buscar de jeito nenhum reconhecimento pessoal do seu trabalho, e sim o quê? Buscar o quê? Crescimento do reino de Deus, certo? Então, o cristão humilde, ele também aprende com seus irmãos e os ajudam no serviço do reino, tá? E todos eles devem vivenciar as palavras de João Batista, lá em João 3,30, que disse o quê? É necessário que ele cresça e eu diminua. Todo servo do Senhor tem essa bandeira, né? Que nós diminuamos para que o Senhor cresça, né? Então, sem dúvida, o nosso maior exemplo, eu vou repetir isso ainda algumas vezes durante essa videoaula, o nosso maior exemplo foi Jesus, né? Que mesmo sendo Senhor, né? O que ele fez? Ele serviu humildemente. Olha, eu acho que o maior exemplo de humildade de Jesus foi quando aquele evento dele lavar os pés de seus discípulos. Então, ele serviu humildemente, tendo lavado os pés de seus discípulos. Depois vocês leiam João, capítulo 13, versos 14 e 15, vocês leiam lá, porque é muito bonita essa passagem. E ele fez isso sem buscar glória própria, né? Olha, Isaías, podem abrir, Isaías, no capítulo 57, no verso 15, Isaías, profeta de Deus, boca de Deus, olha o que Deus fala através da boca do seu profeta, prestem atenção, Deus diz assim, num alto e santo lugar habito, e também com um contrito e humilde de espírito, né, para vivificar o espírito dos humildes e vivificar o coração dos contritos, ou seja, o coração dos arrependidos. Viram? Daí nós podemos tirar já alguns aprendizados sobre a humildade. Veja bem, sobre o ser humilde, né?
A humildade é uma marca, não é uma marca? Que somos o quê? Membros do corpo de Cristo, da sua igreja. Outro aprendizado: o humilde depende de Deus o tempo todo, reconhecendo que seus talentos e sucessos vêm do Senhor, vêm dele. O orgulho precede a ruína, né? Então o orgulho afasta o servo do propósito de Deus, tá? E mais uma coisa, o cristão deve servir mesmo quando ninguém vê, sem buscar aquilo que eu falei, glória própria, né? Posição de destaque aí, quer dizer, se ninguém estiver vendo, eu não vou servir. Não, Deus vê, a gente tem que lembrar que Deus nos vê o tempo todo. E aí eu vou deixar uma perguntinha para a nossa reflexão, que é a seguinte: eu sirvo para ser visto ou para agradar a Deus? Vamos ver a segunda marca, né, da atitude do servo de Jesus. O servo é obediente. E aí temos Efésios, capítulo 5, verso 6, que diz... Efésios, capítulo 6, versos 5 e 6, diz assim. Prestem bem atenção. Efésios 6, tá? 5, 6. Quanto a vocês, servos, obedeçam aos seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Viram? Então está falando que nós temos também que obedecer aos nossos senhores aqui na terra, porque não há autoridade, não há uma chefia que não seja constituída por Deus. E nós temos que começar pelos nossos superiores, né? Mas para sermos obedientes, precisamos o quê? Alinhar a nossa vontade com a de Deus, com a vontade de Deus. Mesmo que isso signifique algum sacrifício da nossa parte, alguma renúncia. Tudo bem? Pois nós não devemos sempre confiar na sabedoria de Deus, pois ela não está acima dos nossos próprios desejos? Sim. Então, veja que eu vou citar outra vez, a exemplo de Jesus, algumas vezes eu vou repetir isso, né? A exemplo de Jesus, que obedeceu até a morte de cruz, segundo o que está também em Filipenses, que eu li para vocês, capítulo 2, do 5 ao 8, né? No final diz lá, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Lembram disso? Eu li para vocês. Veja bem, no Getsemane, vamos ver o exemplo de Jesus. Ele sabia que ele estava prestes a passar por aquela morte de cruz. Então, ele até dá uma, né, quando ele diz, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Mas na mesma hora ele deve lembrar do propósito a que veio ao mundo. E ele diz, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, ele quis obedecer. Está em Lucas 22, 42, ok? Olha, aqui, o que nós podemos aprender? O servo é obediente. Que a verdadeira obediência não depende das circunstâncias, ok? Acabei de falar, né? De Jesus lá no Getsemane, ele obedeceu, né? Obediência demonstra então o quê? Confiança em Deus. O servo, ele não escolhe fazer o que gosta, escolhe? Não, nunca. O que ele escolhe, afinal? Fazer a vontade de Deus, mesmo que isso exija renúncia da parte dele, do servo. Tudo bem? Olha, nós temos aqui vários exemplos, várias referências, melhor falando do Antigo Testamento, que também fala sobre a obediência. Eu me lembrei de 1 Samuel 15, 22, está lá dizendo, eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Porque eu dei exemplos do Novo Testamento, agora eu estou dando do Antigo, né? Juízes, capítulo 7, do 2 ao 7,
né? Ali, não vou ler tudo, que nós até conhecemos. Ali a gente vê Gideão vencendo os midianitas, os amalequitas, todos aqueles povos do Oriente que estavam formando todos ali um enorme exército. E ele obedece a Deus e acaba com um exército reduzido de 300 homens em frente àquele enorme exército inimigo, né? E ele tem a vitória porque ele obedeceu. Outra passagem que nós temos é Josué, capítulo 6, os 20 primeiros versos. Aqui vai falar, que nós já conhecemos também, sobre a queda, né, do muro de Jericó. Para quem não sabe, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Ele possuía um muro intransponível. A cidade se sentia segura. E Josué seguiu as determinações de Deus e o muro veio abaixo. Nós sabemos, né, que eles tinham que rodear as cidades por 7 dias, no 7º dar 7 voltas, com os sacerdotes tocando as trombetas, mas o povo em silêncio. Mas no 7º dia o povo gritou também, né? E aí eles deram 7 voltas. Na última volta o povo grita ao comando de Josué e o muro vem abaixo, né? E ali nós temos se salvando só a Raabe e a sua família, né? Então nós temos essa história aí muito linda, tudo vindo da obediência. Vamos agora estudar o servo é disposto. O que é isso? É ter boa vontade, né? Mas o que é ser disposto mesmo é ter boa vontade, é ter o coração pronto para servir, né? Sem resistências ou mesmo sem desculpas. Está sempre pronto. Serve, portanto, com entusiasmo, com fervor, né? Não por obrigação, nunca por obrigação, tá? Porque até Jesus não aceitaria, né? Jesus, o nosso referencial, sempre esteve ou não esteve disponível para ensinar, né? Ensinar, curar, que mais? Ajudar, né? Enfim, e sempre foi assim, serviu com humildade e sempre ele veio para servir, e dar a vida, né, em resgate de muitos. E nós temos que imitá-lo, porque ele é o nosso Senhor, né? Olha, veja bem, não é para que nenhum servo fique ansioso aí no que eu vou falar não, hein, agora. Mas Deus usa quem está disponível. Disponível, veja bem, não apenas quem é capacitado. Então é uma responsabilidade muito grande, porque nós temos que estar disponível e Deus pode nos usar a qualquer momento. O que nos leva a um princípio espiritual muito, muito interessante, eu acredito que vocês já tenham ouvido, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Com isso, Deus usa muitas vezes pessoas improváveis, né? E a Bíblia ela está repleta de exemplos de pessoas comuns que foram usadas para realizar o quê? Grandes obras, né? Demonstrando que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, ok? E aí a gente pode lembrar de alguns, né? Por exemplo, Moisés mesmo, né? Apesar de ser gago, daquele problema que ele tinha na fala, né? Que nós sabemos, também, né? Matou um oficial egípcio, escondeu na areia. Mesmo assim, o que acontece? Deus o chama, né? O escolhe para libertar o povo dele, o povo de Israel da escravidão, não é isso? Moisés vai depois conduzir o povo à terra prometida, só não entra nela, né? Porque ele havia, vamos dizer assim, descumprido lá uma ordem de Deus. E quem entra? Josué e Caleb, né? E também temos o exemplo, por exemplo, do Davi,
Davi era aquele irmão esmirradinho, né? O menor de todos, o pastor de ovelhas, não tinha nenhum preparo bélico de guerra e, no entanto, Deus o escolhe dentre os irmãos preparados, né? Como, entre aspas, né? Com todo o preparo que tinha, o escolhe para ser rei de Israel. E olha que foi o maior rei que Israel já conheceu, né? Davi. Então, é quando eu disse lá no início aqui que não é para ninguém se apavorar, né? Nenhum servo aí ficar ansioso, como se diz. Por quê? Porque a força, né? A sabedoria, que mais? A habilidade, tudo isso que é necessária, né, para o serviço do reino, vamos chamar assim, para o exercício do chamado, serão dados por Deus, né, durante a jornada. Devemos ter em mente que Deus olha além das aparências. Ele não olha como nós que olhamos só as aparências. Não, ele olha além das aparências e das habilidades naturais de uma pessoa. Avaliando também, por exemplo, em relação a nós, a nossa disposição de depender dele. E também analisa, ele olha a nossa vontade de renunciar à própria vontade para seguir a vontade e a direção dele, de Deus. É isso que ele olha. Entenderam? Então, assim, estar disponível significa o quê? Confiar que Deus tem um propósito em tudo que faz e colocar-se à disposição de Deus, né? Dizendo sempre o que sim, dizendo sim para servi-lo, né? Quando você sentiu esse chamado, tá? Mesmo se você se sentir inadequado ou incapacitado para o chamado de Deus, chamado do Senhor, tá? E você diga sim, diz sim para servi-lo, né? Com alegria, porque é Deus, como eu disse, que vai capacitá-lo, né? Então, nós devemos o quê? Deixa eu ver aqui. Como Deus, então, costuma agir? Ele chama as pessoas comuns, mas vamos ver como é que Deus costuma agir. Deus, eu já até mais ou menos falei, utiliza o que o cristão, o que o servo já tem e quem ele é, em vez de exigir algo novo dele que ele não possui, transformando o pouco em muito. Transformando o pouco em muito. Portanto, a disponibilidade do cristão é o fator-chave, né? É a condição geratriz primária, é o fator-chave para o serviço do reino, ok? O que é? A disponibilidade é fundamental, tornando assim qualquer pessoa, independente de suas limitações, apta a ser usada por Deus. Tudo bem? E o que diz 1 Coríntios 1:27? O que diz? Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, né? E Deus escolheu as fracas para envergonhar as fortes. É assim que Deus trabalha. Essa é a lógica invertida, né, do reino de Deus. Não parava ali só, ela continua, né? Qual a aplicação, então, prática que podemos tirar de tudo isso? Pensem aí. Hein? Que todo cristão deve dizer o quê? Eu falei há pouco. Eis-me aqui, Senhor. Deve estar pronto, dizer sim. Eis-me aqui, Senhor, ao chamado de Deus. Tá? A prontidão é tudo para o servo. Todo cristão deve servir de que jeito? De qualquer maneira? Não. Por obrigação? De jeito nenhum. Todo cristão deve servir com alegria e prontidão, refletindo um coração grato, né? E outra
Outra coisa que nós temos que fazer, que nós temos que aprender, é que todo cristão, ele deve ajudar o próximo de forma espontânea. Caminhando já para o final dessa videoaula, então nós devemos nos perguntar: estou disponível para Deus ou apenas ocupado? Vamos à conclusão dessa videoaula. Esse assunto é lindo, né? Jesus, como eu disse várias vezes aqui, é o modelo perfeito, né, de servo justo. É ou não é? Sim. A verdadeira atitude de servo nasce de um coração transformado, né? Ou seja, um coração humilde diante, né, de Deus e das pessoas, também obediente à vontade de Deus e disposto a servir em todo o tempo. E eu vou fechar agora com uma frase de ouro aqui. Quem aprende a servir como Jesus serviu, aprende a viver como ele viveu. Vamos ficar por aqui nessa videoaula. Até a próxima e fiquem com Deus.